A relação entre o desconhecido e a imaginação. Meu ponto de vista, dois campos da psicologia humana se encontram nesse momento. Acho que se encontram sempre. Por exemplo, Área 51. Sendo desconhecido para mim, a minha imaginação fica flexível. Flexível o quê? Criar uma suposta explicação para o desconhecido. O desconhecido inspira medo e curiosidade. Pergunta: e o que essa suposta explicação pode produzir? As chamadas teorias da conspiração. Pergunta: devo condenar o poder da imaginação? Não. Por que não? Porque ela é a mãe de todas as artes. E vou ainda um pouco mais além. A imaginação é a mãe da ciência. Mas onde mora o perigo? O perigo, o risco, é quando você começa a se entregar de corpo e alma a uma certa imaginação. Exemplo: eu nunca vi nem entrei na Área 51. De repente, eu começo a falar o que outra pessoa começou a dizer do que ouviu de outra. Por exemplo, a Área 51 esconde OVNIs, esconde corpos de alienígenas e muitos outros mistérios. E onde mora o perigo número 2? Quando uma teoria da conspiração se transforma em dogma. Resultado do dogma. Se por acaso alguém negar aquilo que era desconhecido, que você agora acha que conhece, e aqui eu estou me referindo a qualquer coisa desconhecida que se transformou em imaginação e que depois virou teoria da conspiração. Aqui eu vou abrir um parênteses apenas para quem não sabe. Quando a gente fala dogma, é tudo aquilo que é convertido numa espécie de lei sagrada. Quem for contra o que está escrito em determinado livro é contra aquele dogma. Sendo assim, se uma teoria da conspiração se converte em dogma, aquela pessoa que pensa diferente será inimigo. Às vezes, um inimigo que deve ser eliminado. A minha dica: um pouco de mistura não faz mal. Em outras palavras, eu suspeito daquilo, mas não posso afirmar. Usar inclusive o nosso poder da dúvida e poder ver até onde as coisas vão chegar. Só mais uma dica: não acreditar completamente em tudo. Por outro lado, não jogar tudo fora. E aqui eu vou dizer um paradoxo, uma contradição. Dentro de algumas mentiras podemos encontrar algumas verdades. E muitas vezes, em muitas verdades, encontramos algumas mentiras. Ô Carlos, eu não estou entendendo. Resume isso melhor. No mundo, na vida, existem muitas verdades. A gente sabe que a nossa vida, a minha vida, a tua vida, é repleta, recheada de mistérios. E o que seria mistério? Em poucas palavras, é algo que você vê, fica ali pensando, olhando, mas não consegue uma explicação clara, razoável, racional. Um dos grandes mistérios hoje da humanidade se resume numa pergunta: existe vida inteligente em outros planetas? Se eu fosse responder a essa pergunta de mistério, eu diria: é uma possibilidade. Essa possibilidade ou essa teoria que defende a possibilidade da existência de alienígenas em outros planetas, de ETs, de extraterrestres, é um campo vasto e é estudado por muita gente. E tem muita gente ganhando uma certa grana com isso. Mas será que existem provas da existência de alienígenas? Eu acredito que não. Eu acredito que existam pistas. Mas as pistas não são provas. E como não são provas, não pode ser científico. E como as pistas não são provas e, portanto, não são científicas, logo cai no campo da interpretação. Você já ouviu falar em EQM? EQM? Exatamente isso. 3 letrinhas para dizer experiência de quase morte. Existem milhares, talvez milhões de testemunhos, de descrições de pessoas que estavam lá quase na hora da morte e de repente passaram por um certo fenômeno. Por exemplo, o cara está na mesa de operação, uma cirurgia simples, mas de repente o coração para. Aí esse cara que está lá moribundo, ele de repente diz que se vê, ele vai declarar que vê o próprio corpo lá na mesa de operação, enquanto ele está lá flutuando lá perto da parede e ele está vendo o corpo dele e os cirurgiões. E o que pensar das pessoas que afirmam categoricamente que acreditam em extraterrestres, em alienígenas, que inclusive foram abduzidas por extraterrestres, por ETs, que chegaram a ser levadas para espaçonaves extraterrestres. E segundo depoimentos, algumas pessoas afirmam que ao serem abduzidas passam até por experiências negativas, traumáticas, outras não, que acharam legal, que foi uma viagem bacana, se pudessem até ir embora desse mundo. Por isso mesmo que eu digo, acho que aqueles que estudam sobre fenômenos
extraterrestres devem também estudar sobre história das religiões. Não precisa se aprofundar em religião, mas pegar algumas coisas para fazer paralelo. Da mesma forma, o religioso, o cristão principalmente, poderia olhar com mais carinho aquilo que as pessoas que falam que foram abduzidas tem a dizer. Eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.